Muito bom dia para você. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te direi. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, e aqui essa palavra ela vem nos trazer exatamente sobre os nossos pastores. E que fique muito claro no nosso coração que quando às vezes a gente escuta a gente falando assim: eu vou sair da igreja porque eu não gosto do padre. Eu vou sair da igreja porque eu não gosto da homilia do padre. Eu vou sair da igreja por isso e por aquilo. Para começar, se eu e você não tivermos em mente que santo é apenas a cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já começou pelo lado errado e provavelmente vai acabar tropeçando, não exatamente nem pelo outro, mas porque a gente estava olhando para o alvo errado. A gente sabe sim que existem padres que às vezes não dá exatamente o testemunho que devia dar, bispos, entre o clero, mas a palavra já diz que a vocação é o Senhor quem chama. Não é vou escolher aqui uma profissão e eu estou escolhendo aqui ser padre. Não é sobre isso. É uma vocação. É um chamado. E é preciso que diariamente, vigilantemente, o sacerdote ele eleve ao Pai preces e súplicas pelo povo ao qual ele foi chamado a ser pastor ali abaixo de Deus, mas também por si, como diz a palavra, que ele também está cercado de fraquezas. Que ele não pode ser aquele rígido que condena, que aponta o dedo, que mostra a verdade, que denuncia a injustiça, que fala sobre o erro, mas que com misericórdia aponta novamente para Cristo, que é o caminho certo. Então a gente precisa compreender que o próprio Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo Deus, tendo experimentado 100% a humanidade, exceto no pecado, ele aprendeu exatamente o que significa ser obediente. E a obediência muitas vezes vai exigir de nós renúncias. Vai doer e vai doer muito. E quando Cristo aprendeu isso na sua forma, na sua humanidade, ele o aprendeu se entregando numa cruz por nós, por obediência aos planos do Pai. E ele sempre clamava a quem realmente podia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido. Na oração final, quando Jesus estava no monte de Getsêmani, e ele entra em agonia por aquilo que passaria, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade. A obediência de Deus ao Pai, de sempre fazer os planos de Deus. E aquilo doeria na sua carne, porque ali estava o homem, com carne e osso igual eu e você temos, que apanhou até ficar desfigurado, mas ele se manteve fiel aos planos de Deus. E aí de vez em quando a gente fala: a cruz está muito pesada, eu não aguento, é maior do que eu posso suportar. Imagina se a gente pagasse pela totalidade dos nossos pecados. Justamente por saber que nenhum de nós poderia, Deus envia seu Filho único, se faz humano, se faz carne e osso assim como nós e paga pelos nossos pecados. Então o que eu e você suportamos é a parte que a gente consegue sim suportar. E não é porque não doa, meu irmão.
E não é porque às vezes a gente praticamente chora lágrimas de sangue contra nós mesmos e contra aqueles que às vezes a gente muito quer bem, por algum motivo, mas o significado da obediência. Oremos por todos os nossos pastores, porque são falhos assim como eu e você, e que não sejam eles que nos tirem o olhar de Cristo. Que eles sempre nos apontem, mas se em algum momento eles caírem por fraqueza, não sejamos eu e você aqueles que apontam o dedo, mas sejamos eu e você aqueles que batem o joelho no chão e oram, porque a igreja de Cristo, ela é eu, você e todos os sacerdotes. Então é preciso que a gente esteja vigilante na oração, em preces, em súplicas, em jejum, não só por nós, mas pelos nossos pastores e pelos nossos irmãos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus abençoe.